aí, beleza? Tá começando mais uma aula do seu curso de fonética e fonologia. Lembrando a aula passada, a gente falou a diferença entre fonética e fonologia. Preciso explicar para você a diferença entre fala e língua. Fala é algo individual, como definiu Fernando Saussure, e a língua é algo social. Ou seja, a língua, por exemplo, eu posso falar plato. Esse cara é meio louco. Mas flátlo, criar palavras, mas isso não vai fazer significado nenhum para outras pessoas, porque não é social, entendeu? A língua é individual, cada um tem sua maneira de falar, mas a língua ela tem suas próprias regras que são condicionadas pelas questões sociais, tá certo? Então, se você não viu a aula anterior, clica aqui no izinho que está aparecendo, vai lá e assiste a primeira aula de fonética e fonologia. Hoje a gente vai ficar aqui com as principais áreas da fonética, isso mesmo. Vamos entender um pouquinho qual a diferença de cada uma dessas áreas e em seguida, nos próximos vídeos, a gente vai a fundo em cada uma dessas áreas. Vamos começar primeiro pela fonética articulatória, depois pela fonética auditiva e depois a fonética acústica e a fonética instrumental. Beleza? É isso aí, vamos começar. A fonética ela vai se dividir nessas áreas, tá certo? Vai ser por perspectivas diferentes, para poder analisar os sons da fala. Na fonética articulatória, ela vai descrever o modo como os sons, ou seja, as consoantes e vogais, são produzidas pelo aparelho fonador. E aí, na próxima aula de fonética articulatória, você vai entender o que é o aparelho fonador, tá certo? Ela vai entender também o modo e o ponto de articulação e como as cordas vocais se comportam, né? A vibração das cordas vocais. Vejam só. Pare agora o que você está fazendo ou preste atenção agora no que eu vou falar. Faz o seguinte exercício. Faz o som de S e depois o som de Z e coloca a mão aqui na sua garganta, na laringe. E sente, quando você faz o som de S, você não vibra as cordas vocais. Mas quando faz o som de Z, as cordas vocais vibram. Então é isso que a fonética vai buscar entender, como é produzido esse som a partir da fisiologia, tá certo? Já temos a outra que é a fonética auditiva ou a fonética percentual, é isso aí, perceptual. A fonética perceptual, galera, ela vai buscar entender o modo como o ouvido humano processa a informação auditiva. Ela vai meio que junto com a psicologia e a neurologia entender como é que o cérebro processa aquela informação acústica. Como é que ele processa aquele som para entender. Como é que um fonema ou o fono ele entra pelo ouvido e o cérebro humano processa para entender aquela informação que foi dita. Já a fonética acústica, ela vai ser o ramo voltado para as propriedades físicas do som. Ela vai analisar as unidades sonoras, só que ela vai dizer que as unidades sonoras são ondas sonoras. Ou seja, ela vai utilizar da física e da matemática, ou seja, outras áreas do conhecimento, a física e a matemática. E aí a gente lembra que nessa parte de ondas sonoras vai ter essa questão de hertz, megahertz, também entra um pouquinho disso, mas claro que vai ser bem diferente porque é a questão da fala. Mas lembrando que sim, a voz, agora que eu entro aqui para vocês, voz é diferente de fala. A voz é a produção da vibração das cordas vocais e a fala é o resultado dessa vibração. Ou seja, através da articulação é que se produz a fala. A voz só é a vibração. Então a fonética acústica ela vai entender como essa vibração e como é que se produz essa articulação das palavras, mas de uma maneira relacionada à física e à matemática. Como eu falei, uma voz ela pode ter também diferentes hertz, ou seja, a questão do tom da voz. Mas ela vai se preocupar como é que é transmitida.
Não tanto nessa questão da qualidade vocal, mas de como é que o falante consegue entender. A gente sabe que, por exemplo, se eu falar mais baixo, essa voz ela vai ter uma frequência menor. E quanto mais alto eu falar, essa voz terá uma frequência mais alta. Então também a fonética acústica ela vai sim se interessar por essa questão, mas ela vai estar atenta a como é que é a transmissão do falante ao ouvinte. Já a fonética instrumental, ela vai fazer pesquisas de como se comportam os sons da língua. Ou seja, ela vai utilizar instrumentos laboratoriais, seja gravações de áudio para poder entender, por exemplo, a variação linguística de algumas regiões, e aí ela vai fazer uso também de estatísticas, gráficos, para poder entender como ocorre essa propriedade do som. Então ela vai estudar como é que se produz esse som, certo? E aí vai ter vários equipamentos que vão entender também a articulação, e outra coisa também pode usar de outras áreas do conhecimento para ver como é que se comporta as cordas vocais na vibração de algum som. E é isso, ela vai entender nessa maneira mais instrumental. Então é isso, a fonética instrumental ela vai compreender as propriedades físicas da fala. Bem, por hoje a gente fica aqui nessa aula. Pula para a próxima aula aqui, ó. Já está aí no final do vídeo. A próxima aula de fonética articulatória. E a gente vai adentrar nas questões do aparelho fonador. Vamos entender primeiro o que é fonética articulatória. E aí a gente já parte para o aparelho fonador. E inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Segue todos os vídeos aqui dessa playlist, que vai estar muito sensacional. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo!